A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu sou o pastor Rodrigo Nascimento, sou pastor missionário, pastor itinerante. Estou aqui para abençoar a sua vida através desse pequeno estudo, simples, mas de coração, que Deus colocou dentro dos meus sentimentos para passar para a igreja sobre 7 avivamentos de Deus. Esse será o primeiro avivamento de Deus que eu vou vos falar através da Bíblia Sagrada. No versículo e texto básico de Apocalipse 2, no verso 14, vamos falar um pouco sobre a igreja de Éfeso. Sei que muitos homens conhecedores, pessoas estudadas, teólogos, já trouxeram grandes revelações a respeito das 7 igrejas do Apocalipse. Mas Deus colocou algo em meu coração há muitos anos sobre os avivamentos que a igreja precisa sofrer no decorrer do seu percurso na terra. E eu quero te dizer que quando falamos igreja, não estamos falando do templo, que é onde abriga as pessoas para cultuarem a Deus, mas falamos de o ser humano, que é a verdadeira igreja, eu e você. Sabido que a palavra igreja significa sai para fora, que deriva de eclésia, que quer dizer sai para fora. E Deus, quando Ele disse através do seu Filho Jesus Cristo, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, isso significa sair do convívio, como Abraão saiu da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e foi para uma terra que Deus te mostraria. E toda a obra de Jesus é assim, nós saímos para um lugar que nós muitas vezes nem sabemos como é, aonde fica, mas Deus enviou. E Apocalipse 2:4 vai trazer-nos a revelação que Deus quer falar ao meu e ao teu coração. Você, amigo pastor, você, amiga missionária, você, amigo presbítero, você, homem de Deus, mulher de Deus, jovem, que cada versículo desses 7 estudos sirvam para a tua família. Repassem para companheiros, para amigos, para a glória do nome de Jesus. Porque toda a igreja, toda pessoa precisa passar por essas 7 fases. E uma fase que a igreja precisa viver vai ser essa que nós vamos falar hoje em Apocalipse. Amém? A Bíblia vai dizer em Apocalipse 2, verso 4. Apocalipse 2, verso 4. Diz: tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Deus, Jesus e o Espírito Santo está dizendo, o Filho de Deus está dizendo a João para escrever uma carta. E essa carta tem o endereço certo, o pastor da igreja de Éfeso, o pastor. Jesus está dizendo no singular, tenho, porém, contra ti. Não está dizendo, eu tenho, porém, contra vocês. Jesus não está dizendo isso. O endereço certo é a casa do pastor da igreja de Éfeso, Ramanagasseia. E Deus, Ele tem algo contra mim, contra você, contra outra pessoa. Jamais generalizamos. Entendeu? E nós devemos olhar para nós mesmos e falar, se Jesus tem algo contra mim, eu quero saber o que é. Se você for ler essa carta à igreja de Éfeso, quando Apocalipse 2:1 diz, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. A palavra anjo significa mensageiro, aquele que leva a mensagem de Deus, como Gabriel trouxe a Maria, como Gabriel trouxe a Zacarias no templo, como Gabriel trouxe a Daniel, e durante 21 dias foi impedido, mas Miguel veio e liberou o caminho, e ele foi até Daniel. Miguel é um guerreiro
também mensageiro do Senhor, mas Gabriel é exclusivamente para trazer uma mensagem de Deus a algum ser humano que Deus tem propósito. Hoje nós temos o Espírito Santo, que é incumbido de nos trazer a palavra de Deus, a revelação. Todo o sobrenatural de Deus é revelado pelo seu Espírito Santo, por visões, por sonhos, por profecias, pela revelação bíblica, que é ciência, e pela sabedoria colocada dentro da mente do homem. Então está dizendo ao mensageiro da igreja, aquele que prega, aquele que passa a mensagem, exclusivamente o pastor responsável pela obra que está em Éfeso. Irmão, e a palavra Éfeso significa real, realidade. Jesus está dizendo, eu digo para a igreja da realidade, para a igreja real, para a igreja concreta, para a igreja verdadeira, Anagassora Abacaia, Siricoiaxia. Eu estou sentindo a presença de Deus. Ele está dizendo assim: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Quando Jesus fala, diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas e os 7 castiçais de ouro, Jesus está dizendo a um homem que tinha profunda revelação dos mistérios de Deus, de um homem que sabia completamente o que era um candeeiro ou o que era uma estrela. Por isso Jesus fala para ele, ei, diga para ele, assim diz aquele que tem à sua direita as 7 estrelas e os 7 castiçais. Nós sabemos que a estrela não tem luz própria, ela está no céu, amém? E tudo que está lá no céu e brilha é reflexo solar. Quando o sol, a sua luz, bate nelas, a parte que está em trevas, ou seja, a parte brasileira, se tiver noite, vai ver essas estrelas se o tempo não tiver nublado. Se for a parte japonesa, também vai ver essas estrelas, mas do sol, que está ao outro lado, que ilumina as estrelas que refletem a noite e que iluminam a noite, assim como a lua também governa a noite. José tem um sonho interessante dizendo, tive um sonho, pai. Meus irmãos, eu tive um sonho. Eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam para mim. Sabemos bem que a lua representava a mãe de José. Sabemos bem que o sol representava o pai de José. E as 11 estrelas representavam os seus queridos irmãos. E esse sonho incomodou. E então Deus está falando aqui com alguém que entendia de mistério de Deus. Porque quando ele lesse a carta e falasse assim, diz aquele que tem as 7 estrelas, à sua destra, à sua direita. Sabemos que a semana possui 7 dias. Sabemos que Deus criou os céus e a terra e tudo que existe em 6 dias e o 7º abençoou, que é o número da perfeição. Sabemos aqui que o candeeiro representa a igreja, amém? Então, os 7 candeeiros representam a igreja, as 7 estrelas representam o espírito dos pastores, não de Deus, que estão governando a igreja. Então o meu espírito e o teu espírito, que Jesus está dizendo, está no controle dele. Lembra de Balaão quando achou que mandava no seu próprio espírito? Está certo que o meu espírito está sujeito a mim, o meu. Mas quando de Deus entra em contato com nós, quem manda é Deus, aprenda isso. Balaão tentou amaldiçoar o povo. E o que aconteceu? O que aconteceu? Deus mudou as palavras da boca do profeta. Então Deus está dizendo, ei, o templo que eu coloquei nas tuas mãos e o espírito que está dentro do homem, quem manda sou eu. Das 7 igrejas da Ásia, quem manda, o dia que eu resolver de tirar o fôlego de vida, já era, de qualquer dos 7 pastores. O dia que eu resolver renovar a força espiritual, eu renovo. Então Deus, irmão, apesar de o seu espírito estar sujeito a você mesmo, é Deus que continua mandando nele.
Porque o dia que Deus quiser tirar, Ele tira. Então o pastor que entendia de mistério já entendeu, opa, essa carta realmente vem de Deus. Foi João que escreveu, foi. Mas foi Deus que mandou ele escrever. Porque quando ele começa a ler, ele vai perceber que Deus diz assim, conheça tuas obras. Deus está dizendo obras, não obra, obras no plural. As tuas obras, várias obras, não era uma. Obra de evangelismo, obra de pregação, obra de libertação, obra de jejum, obra missionária, diversas obras. Eu conheço as tuas obras. Deus conhece a cada obra nossa. Não adianta a gente dizer eu faço, eu fiz, se Deus conhece as obras que nós fazemos. Quer más ou quer boas. Todas elas Deus conhece. Todas. E Deus ainda vai dizer bem assim. E o teu trabalho, quer dizer, ele tinha uma obra e o trabalho. Ele continuava trabalhando, porque Deus fala o teu trabalho, fala no presente. Fala na dádiva, porque o presente é uma dádiva. Só de você estar ouvindo e eu falando é uma dádiva. Devemos viver o presente. O passado passou e o futuro quem cuida é Deus. O teu trabalho, já no singular. Então ele estava trabalhando ainda. Ele não estava descansando. Ele não estava sabe, de férias. Ele estava trabalhando. E Deus ainda vai dizer, e a tua paciência. Quer dizer que ele tinha paciência porque Deus vê que algumas adversidades vieram, e se fosse um outro homem ou uma outra mulher, já não teria mais paciência. Mas Deus, que conhece o coração e o pensamento, olhou dentro dele e falou, eu conheço a tua obra, tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência. Quer dizer que algumas coisas ocorreram no seu trabalho e nas obras que ele fez, que ele manteve a paciência, ele manteve a longanimidade, ele não se explodiu, ele não se irou, na Managaceia. E Deus vai continuar dizendo que não pode sofrer os maus. Quer dizer, as pessoas más, ele não podia sofrer. Diz assim, ó, e que não podes sofrer os maus, e que não, tu tens paciência e que não pode sofrer os maus. Deus está falando, não pode sofrer os maus. Deus está dizendo, e que não pode sofrer os maus. Deus está dizendo, ei, você não pode estar sofrendo por causa das pessoas más. Deus está dizendo claramente para ele, esse teu sofrimento tem uma saída, tem uma solução, tem um diagnóstico. Você não pode sofrer os maus. Quer dizer, não era uma pessoa que estava sendo mal com esse pastor, mas várias pessoas nas obras que ele fazia, no seu trabalho. Mas mesmo assim ele teve paciência com essas pessoas más por amor à alma. E Jesus ainda vai dizendo mais assim, e pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Porque alguns diziam, eu sou apóstolo de Jesus Cristo, eu sou enviado, eu sou profeta. Irmão, não adianta dizer, o que vai provar que você é um profeta, um apóstolo, um enviado, é as tuas atitudes na terra. E como assim colocar à prova? Irmão, eu já passei por isso. Quando eu era missionário lá em Aquidauana, se chegavam algumas pessoas, eu falava, vamos evangelizar, vamos fazer uma visita, e lá o obra era a pé, quando tinha bicicleta, glória a Deus. E não era uma, duas, 10 quadras não, eram quarteirões e quarteirões, irmão. Era 40 minutos, 1 hora de caminhada direto. E de lá para outra residência, sabe, Anastácia colado indo. O que eu quero lhe dizer, irmão, que eu chamei uma certa vez um pastor que foi pregar, fazer um culto de 3 dias comigo. E, irmão, a primeira caminhada que ele deu, desistiu, começou a murmurar. Quando não recebeu a oferta de uma igreja que eu pude agendar ele também murmurou. O que eu quero lhe dizer, irmão, é que alguns que são colocados à prova, quando colocamos à prova, deixamos de dar oportunidade de microfone no púlpito, você começa a achar alguns mentirosos, você começa a achar alguns que não são verdadeiros, porque começam a murmurar, começam a ser mal contra o pastor, contra aquela igreja, como foram, porque eram mentirosos. Se diziam apóstolos, mas na hora de expulsar um demônio, não tinha intimidade com Deus. Se diziam apóstolos, mas no momento em que não vinha uma recompensa, eles se levantavam contra o pastor. Amém? Acharam mentirosos porque diziam que eram apóstolos, mas na verdade não eram, porque nem consagrado apóstolos e nem tinham batismo do Espírito Santo.
Mas quando foram colocadas as provas, irmão, para estar nas vigílias, nas orações, foram reprovados. Aí Deus entra bem aqui. E sofrestes, no versículo 3, e tens paciência, e não trabalhastes, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Deus está dizendo, e sofrestes. Quer dizer, ele sofreu por causa de todos esses homens maus, que se diziam apóstolos e não era. E a igreja de hoje também sofre isso. Pessoas que se dizem, eu sou chamado, eu sou ungido, eu sou doutor em teologia, eu tenho intimidade com Deus, mas são mentirosos. Porque Cristo não habita neles, porque andam em prostituição, são maus, são perversos, não amam ao próximo, não amam aos pobres, não amam aos órfãos, não fazem a obra missionária que dizem, não contribuem em obra fora do Brasil, ou nas áreas rurais, ou nas áreas nordestes, ou sudoestes, ou centro-oestes, aonde ainda é deserto, aonde é difícil acesso para estar pregando o evangelho. Porque muitos lugares do Brasil ainda é deserto, a crise é de forma, expansiva. E este homem sofrestes, olha aqui, sofrestes e tens paciência. Ele sofria os homens maus, sofria sobrecargas, calúnias, as infâmias, por causa das suas obras e do seu trabalho. Mas Deus diz que ele teve paciência. E olha aqui. E trabalhastes pelo meu nome. Ele teve paciência e continuou trabalhando pelo nome de Jesus. E tem muita gente aí que não está trabalhando mais pelo nome de Jesus, não. Ele está trabalhando pelo seu próprio nome, pela sua própria fama, pelo seu DVD, pelo seu CD, pela tua agenda. Mas para Jesus ele não trabalha. Sabe por quê? Quem trabalha para Jesus, irmão, não escolhe púlpito, não. Ele prega em igreja pequena, ele prega em varanda, ele prega debaixo de árvore, ele prega debaixo de ponte, ele prega na rua. Quem trabalha para Jesus só não escolhe convenção para pregar, não. Só não escolhe de canto, libirro, abacara, bate, ouro, ebeceia, grandes igrejas para pregar, não. Pregar com fama é fácil. Quero ver você pregar sem nome, sem dinheiro, sem fama, sem anel de teologia, só na unção de Oramanagaceia. E ele trabalhar por causa do nome de Jesus. Aí Jesus diz assim: eu tenho porém contra ti, apesar de tudo isso, que abandonaste o teu primeiro amor. O primeiro amor eram as primeiras obras da sua conversão. A primeira obra de uma conversão de um homem ou de uma mulher, irmão, é aquela uma que as pessoas até acham que ele é fanático, que ele ficou doido, sabe? Porque aonde quer que ele esteja, ele fala de Jesus para todo mundo, para a família. Ele não perde uma vigília, o primeiro amor. Toda vigília a gente está dentro, todo culto a gente está lá. Estamos em tarde da bênção, em manhã abençoada, estamos em culto matinal, em culto vespertino, em culto noturno. Nós estamos no evangelismo de rua, nós estamos ajudando pessoas carentes. É um amor. E esse pastor, quando ele começou em Éfeso, ele tinha um amor fervente. Mas toda a igreja ela vai crescendo. Pode ver que ele tinha obras. Ele começou com uma obra, mas de repente ele tinha obras. Ele presidia a região de Éfeso. Mas Jesus tem algo contra ele, que esfriou o primeiro amor, as práticas das primeiras obras. E você, como está? O primeiro avivamento que Deus precisa trazer para a vida de um crente é o amor. É o primeiro amor da Arabacanto Arabacaia. E a igreja brasileira, a igreja que prega Jesus, precisa voltar esse avivamento, o avivamento do amor. O amor pelo nome de Jesus, o amor pelas almas, o amor por Deus, pelo Espírito Santo, de se entregar a si mesmo pelas obras. Há muita gente, irmão, que tem mais amor à sua família, ao seu trabalho, ao seu dinheiro, ao seu carro, do que a Deus, do que a Jesus, do que ao Espírito Santo. E quando Deus percebe que esse homem, ele não fazia muitos erros, ele estava trabalhando, perde esse amor, essa compaixão que ele tinha. Deus diz: tenho porém contra ti, que abandonou o seu primeiro amor. Esse amor, essa euforia de nós pregarmos com aquele amor, com aquela espiritualidade, sabe, aquele amor de ficar falando em língua em todos os cultos,
de não se importar com quem acha que a gente é doido ou não, de pular, de glorificar, irmão, precisa voltar. A essência da adoração precisa voltar. Há muita gente preocupada com a homilética, a arte de pregar com elegância, e não tem se preocupado com o Espírito do Senhor e com o reino dos céus. Tem muita gente preocupada com a exegésia, com os textos originais e os textos, irmão, isso é maravilhoso, mas não tem se preocupado com o reino de Deus, com unção e com comunhão e com aliança. Decanto rabadabacaia. Tem muita gente preocupada com aramaico, hebraico, grego na tradução e despreocupado com o reino de Deus. Jesus diz: eu vou te trazer o avivamento do amor. Aqueles que me ouvem hoje recebem o avivamento do amor sobre a tua vida. E nós começamos a observar que no verso 5 Jesus disse: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Jesus fala: volta às práticas das primeiras obras, aquilo que você começou a fazer primeiro. Irmão, muita gente precisa voltar e cantorabacaia para a rua para evangelizar. Há muito pastor no escritório, no ar-condicionado, e só evangelizando pela internet. Há muito pastor que não sai mais da sua casa, fica jejuando no ar-condicionado. Há muito pastor orando no ar-condicionado, esquecendo de ir para o monte orar, enfrentar sol, enfrentar chuva, enfrentar neblina. Há muita pessoa precisando de corabacanto e ir para bairro pobre que não tem indo mais, levantar obra. Há muita gente precisando voltar à prática do primeiro amor, ir para o hospital, visitar enfermo. Há muita gente precisando visitar os presos. Cada um no teu chamado precisa fazer aquilo que fazia no início. Senão Deus vai tirar o teu candeeiro, a igreja da tua mão. Jesus estava falando: se não te arrepender, eu vou tirar a igreja da tua mão. Eu vou arrancar a igreja, decadarabacaia. E você não vai ser mais pastor da igreja não, mais mensageiro não. Eu vou tirar o teu candeeiro da carabacaia. Shidimiantorabacantorabacaia. E se a igreja somos nós, o candeeiro é nós, Deus está falando: eu vou tirar o fôlego de vida, se não te arrependeres. Mas se te arrependeres, Jesus começa a dizer assim: tens, porém, isto: odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Nicolaítas, irmão, era um povo. Os nicolaítas eram um povo. Eu vou te ensinar. Nicolau era judeu. Não era judeu. Ele era de uma nação que não era uma nação de israelita, não era uma nação de judeu. E ele veio na época da instituição dos diáconos. E anteriormente à instituição dos diáconos, ele tinha se convertido ao judaísmo. E quando se converteu ao judaísmo, quando surgiu os cristãos e ele viu que os cristãos estavam tomando campo, ele se converteu a Jesus Cristo. Tanto que ele foi instituído na instituição dos diáconos como um homem cheio do Espírito Santo. Mas depois de um tempo, ele trouxe um costume da sua hierarquia, que até o judaísmo costumava casar com uma, duas ou três mulheres. E a Bíblia, a história vai dizer que era uma espécie, esses nicolaítas, da geração de Nicolau, que se levantou contra a igreja na época. Se você ler com cuidado a Bíblia, Atos dos Apóstolos, estudar certinho, você vai perceber que os seguidores dele, mesmo ele morrendo, partindo, continuam as obras dele. E eram pessoas que se deitavam com mulherinhas. Quer dizer, o que é mulherinhas? Mulheres que não têm compromisso com Deus, mulheres que não têm compromisso com santidade, e que têm um namoro como se tivesse sido casado, mas é um namoro debaixo de fornicação. E os nicolaítas eram homens fornicadores, homens também que ensinavam as pessoas a comerem coisas sacrificadas a ídolos, trazendo coisas do judaísmo, a qual Deus, através de Jesus Cristo, tinha abolido. Quando sacrificava novilhos tal, então sacrificava e ali o sacerdote comia. Mas Jesus, quando morreu, ele cumpriu a lei, os sacerdócios ali, e ele foi o cordeiro pascual. Então Nicolau, ele trouxe algumas coisas do judaísmo e também dos teus costumes do seu país. E Deus começou a odiar as obras de Nicolau, então as do Nicolaita, qual esse homem também odiava. Odiar quer dizer ter raiva da situação. E há muita gente no meio de nós, irmão, que tenha tolerado
As pessoas estão atrás do púlpito, pastores que estão vendo seus filhos que são do grupo de jovem, que estão da liderança de jovem, estão vendo eles em fornicação. No namoro estão dormindo no mesmo quarto que a namorada. E os pastores estão falando, deixa eles, tem nada a ver, melhor eles aí do que eles na rua. Olha, Jesus vai ter com você. Jesus odeia a obra dos Nicolaita. Essas pessoas que ficam caçando essas moças que não tem compromisso com Deus dentro da igreja, de carabacaia, nem compromisso com santidade, iria managasurebecaia. Pessoas que vão comer coisas sacrificadas a ídolos, em quadrilhas, porque é tudo sacrificado a ídolos. Olha, no dia a dia, irmão, coisas sacrificadas aí a imagem de escultura que você sabe. Toda alimentação nós devemos orar antes de comer ela. E tem gente que nem ora. Eu quero dizer que Jesus odiou as obras do Nicolaita porque eles eram fornicadores. Ao mesmo tempo que eles adoravam a Deus, eles adoravam também imagens. E Deus diz, como tu odeias, quer dizer, ele tinha algo contra ele, mas ele também tinha algo a favor dele. Deus falou, você tem algo a teu favor, você odeia as obras do Nicolaítas, como eu também odeio. E muitos pastores, irmão, não têm mais odiado o pecado, não têm ficado contra o pecado, têm aceitado o pecado dentro da sua igreja. Se Jesus não colocar o primeiro amor, você não vai pregar doutrina, você não vai pregar exortação, você não vai pregar contra adultério, contra a decântora mentira. Você não vai pregar contra a ostentação, sabe por quê? Porque já está corrompido. Aquelas primeiras obras que você fazia no começo, você não faz mais. Você não vai pregar contra a sensualidade. Você vai permitir que as mulheres andem quase nuas na igreja e os rapazes também. Você vai permitir, irmão, que a carnalidade entra. Jesus odeia a obra do Nicolaita. Você se converte e saia dessas obras, odeia essas obras e pega algo a teu favor. Porque Deus tem algo contra ti, sim. Deus tem algo contra mim. E bem-aventurado aquele que ouve as palavras do Senhor. Hebreus 3, da parte do 7. Não endureçais o vosso coração quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Não me importa se esse vídeo vai chegar na mão de um grande pregador, se eu vou ser criticado. Ou converte ou não converte. A palavra Éfeso é a igreja da realidade. A igreja da realidade precisa voltar realmente à realidade. E Deus vai te trazer a realidade de volta ao reino dos céus. Deus vai trazer o avivamento do primeiro amor. E se você for ver Apocalipse, onde nós estávamos lendo, se você for observar, Jesus disse bem assim para ele: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ao que vencer, aqui Jesus já está generalizando, ao que vencer. O arrependimento, irmão, é o que deve ser feito no nosso coração. Devemos se arrepender daquilo que nós fazemos que não agrada a Deus. Se arrependeres, dar-te-ei do fruto da árvore da vida que está no centro da praça, do reino, do paraíso de Deus. Esse pastor entendeu o que é o fruto da árvore. É a vida eterna. Esse pastor já estava perdendo a sua vida eterna e Deus foi bem claro com ele. Se você se arrepender e vencer, porque precisa vencer, não adianta se arrepender e não vencer a adversidade. Ele precisava vencer os maus, precisava vencer o sofrimento, precisava vencer a falta de amor que ele estava tendo com a obra de Deus. Ele estava trabalhando por causa do nome, mas não estava trabalhando mais com amor. O que adianta você estar trabalhando sem amor? Trabalhando sem Jesus, sem amor, com Jesus, trabalhando para Jesus sem amor, cantando sem amor por Jesus, cantando por cantar, porque o que temos é cantores, temos muito pouco adoradores na casa de Deus, temos muito palestrante sobre os púlpitos e pouco pregador, pouco encenador. Palestra, irmão, deixa para político, rabatacarabacaia. Palestra deixa para empresário de empreendimentos financeiros, Palestra deixa para médico. Tu é pregador, racatacarabacaia. Riandecai, tu é ensinador, evangelista, raia xia managaceia. Deus vai trazer o avivamento do primeiro amor de volta para tua casa.
Deus vai trazer o avivamento para a tua igreja. Deus vai trazer o teu avivamento para ti, ó pastor. Deus vai trazer avivamento para ti, ó missionária. Recebe avivamento, recebe avivamento, recebe avivamento. Você vai voltar à realidade. Você vai vencer o mal. Você vai vencer o sofrimento. Você vai vencer Cantorabacaia e vai receber hoje o fruto da vida eterna. Tem muita gente que está perdendo o fruto da vida eterna, que está no centro do paraíso de Deus. Você não vai perder por causa dos nicolaítas. Os nicolaítas vão sair da sua vida. Os nicolaítas vão sair do seu ministério. Os nicolaítas vão bater em retirada. Xaracantorabacaia. Recebe em nome de Jesus. Amém? Esse é o primeiro avivamento que Deus traz para a sua vida. O amor. O amor incondicional de Deus que vai habitar dentro de ti. Né? O amor para cantar para Ele, para louvá-lo. O amor para adorá-lo. O amor para visitar. O amor para jejuar, porque não adianta jejuar sem amor a Deus. Não adianta orar sem amor a Deus. O que adianta você orar madrugada sem amor a Deus? Por compromisso, por religiosidade. É melhor uma pequena oração com fé do que uma grande oração sem fé. Deus é o que a gente é, aprenda isso. Se você for ruim, Deus será ruim para você. Deus é o que você é. Se você for bom, Deus será bom para contigo. Deus é o que você é. Amém? Deus te abençoe. E que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém? Repasse esse áudio. Mandem para a internet. Deus quer avivar as igrejas. Deus quer abençoar a vida dos pastores. Seja eles grandes pregadores renomados ou não. Sejam cantores renomados ou não. Seja pequeno ou grande. Deus quer renovar as forças. Amém? Deus abençoe. Que a paz de Jesus esteja convosco. Meu nome é pastor Rodrigo Nascimento. Que Deus abençoe sua vida. Que o nome de Jesus cresça e que o meu diminua. E que Deus possa abençoar sua vida. Amém? Deus abençoe.